Olá, eu sou o advogado Bruno Lever e hoje eu vou conversar com você sobre os principais temas da advocacia nos contratos de transporte. Todo advogado que atua no direito do consumidor, principalmente na parte de transporte, e hoje nós vamos focar no transporte aéreo, tem que estar ciente que o consumidor tem 4 direitos básicos, dos quais vão defluir todos os outros direitos. São eles: o direito de ser transportado com segurança, com pontualidade, com higiene e com conforto. As violações que nós vamos estudar, as violações mais corriqueiras, como o atraso de voo, como o extravio de bagagem, como o overbooking, são violações decorrentes de se ferir algum desses 4 direitos básicos. Além disso, a companhia aérea não pode, sem uma justa causa, recusar um passageiro. E quando eu falo sem uma justa causa, é porque há situações em que a companhia aérea vai ter razão, vai ter motivo para fazer essa recusa. Por exemplo, há um tempo atrás, vocês lembram que havia um celular de uma determinada marca que havia suspeita de que ele tinha um problema na bateria que fazia com que ele explodisse. Muito bem, algumas companhias aéreas começaram a impedir alguns passageiros que tinham aquele celular. E aí ou o passageiro deixava o celular e embarcava, ou ele era impedido de embarcar. E aí um questionamento que chegava para o advogado era: isso era uma prática abusiva? O fato da companhia aérea ter impedido o passageiro de embarcar nesse caso era indevido? Não, não era indevido, porque se enquadra nessa hipótese do motivo justo, da exceção. A companhia aérea que, por motivos de segurança do voo, por motivo de segurança dos outros passageiros, tinha um justo motivo para recusar o embarque daquele passageiro que insistisse em viajar com aquele celular. Outras situações são situações extremas onde a falta de asseio ou de higiene de um determinado passageiro prejudica a higiene do voo, prejudica o conforto do voo. De vez em quando os jornais noticiam situações em que o consumidor estava muito tempo sem tomar banho, que estava com um cheiro muito desagradável, estava provocando ali mal-estar entre os outros passageiros do voo. Numa situação dessa, a companhia aérea pode sim pedir que aquele passageiro desembarque e recusar o transporte dele. Mas, se não houver uma dessas justas causas relacionadas à segurança do voo, ao conforto dos demais passageiros, a companhia aérea não vai poder, obviamente, recusar o embarque do passageiro, ok? Além disso, é preciso que nós atenhamos para alguns deveres secundários também igualmente importantes, que envolvem o transporte aéreo, como o dever de prestar informação. O passageiro ele sempre tem o direito de receber informações claras, objetivas sobre o seu voo. Então, se houver algum atraso de voo, a companhia aérea tem que informar para ele o motivo, tem que informar para ele a previsão de uma remarcação, tem que informar para ele os direitos que ele tem, não é? É um dever secundário porque ele deflui daquele dever principal de pontualidade. Ou seja, nós temos situações que aquele direito que se busca tutelar é o direito primário à pontualidade do voo, de o passageiro chegar ao seu destino no horário, da forma contratada, planejada. E aí você vai lembrar comigo que o contrato de transporte ele prevê uma obrigação de resultado. O Código Civil prevê que no contrato de transporte o transportador se compromete a levar o passageiro ao seu destino com incolumidade física, com incolumidade da sua bagagem, dentro do horário prometido. Ou seja, não atingido o resultado, haverá uma presunção de culpa pelo não atingimento desse resultado. Em se tratando de um contrato de transporte regido por uma relação de consumo, a responsabilidade é objetiva. Então não haverá nenhuma presunção de culpa, haverá uma responsabilidade independente de culpa pela violação daquele resultado prometido. Outro dever básico do transportador é o dever de prestar assistência material ao passageiro em caso de atraso, interrupção ou cancelamento do voo. O que é assistência material? Assistência material
é uma forma de se minorar os prejuízos daquele consumidor decorrentes do atraso ou cancelamento do voo. Não interessa se o atraso ou cancelamento do voo foi decorrente de culpa ou não da companhia aérea. Como eu disse, na relação de consumo não se discute a culpa do fornecedor. Se foi a má condição climática, se foi uma greve dos controladores de voo, se foi uma greve da tripulação, não importa. Teve um atraso do voo, teve um cancelamento do voo, a companhia aérea tem que dar assistência material para o passageiro, que consiste em dar para ele alimentação no período que ele vai ficar ali esperando o outro voo, em dar para ele uma acomodação se o voo seguinte for só para o dia seguinte ou para dali a alguns dias, dá para ele transporte, porque com isso não desaparece o dano de ter que se esperar um outro voo, a remarcação, mas diminui-se o prejuízo patrimonial envolvido, diminui-se o desconforto para o consumidor, porque não seria justo que ele tivesse que, além de tudo, gastar mais com mais alimentação, com mais hotel, comprando outro voo. Então, como o risco da atividade é do fornecedor, cabe a ele minorar esses prejuízos para o consumidor. Por fim, cabe às companhias aéreas cumprir e fazer cumprir os regulamentos da ANAC. A ANAC é a Agência Nacional de Aviação Civil, que é a agência reguladora responsável pelo setor aéreo. A ANAC expede uma série de resoluções, de atos normativos que têm força de lei, que são obrigatórios. Então, o advogado que atua nessa área vai ter que conhecer, além do Código de Defesa do Consumidor, além do Código Civil, além de legislações específicas como o Código da Aeronáutica, como a Convenção de Montreal e de Varsóvia, ele também vai ter que conhecer, ele também vai ter que ter conhecimento das resoluções e dos atos normativos expedidos pela ANAC. A ANAC vai regular situações como o atraso de voo. Lá que vai estar o direito do passageiro de receber assistência material em caso de atraso de voo. E essas resoluções, elas têm valor normativo, são lei, têm que ser cumpridas e têm que ser respeitadas pelas companhias aéreas. Inclusive, as situações em que a companhia aérea tem o dever de fazer cumprir, de fazer o próprio passageiro respeitar o que está na resolução da ANAC. Ok? Então, o advogado que atua nessa área tem que ter essa visão ampla, não só de Código de Defesa do Consumidor, mas também da legislação específica desse setor.